Aqui bom dia a todos meus queridos irmãos, meus seguidores neste canal no YouTube. Bom dia a todos. Hoje dia 25/6/2023, exatamente agora são 10 horas e 6 minutos, saindo aqui de Senhor do Bonfim em direção a Petrolina, para fazer lá Petrolina. O cliente vai me receber lá hoje, graças a Deus, já liguei para ele, e voltar para Jacobina. Que Deus abençoe a todos vocês. E quero fazer uma oração de agradecimento a Deus, gente, por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu. Senhor Deus soberano Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Pai, principalmente pela tua presença em minha vida, pela tua presença na vida de todas as minhas famílias, de todos os meus amigos, meus inimigos, Pai. Que o Senhor possa abrir os olhos espirituais deles, que eles possam enxergar a luz do Senhor que brilha em mim, mas que o poder e a glória do Senhor esteja sobre a vida de cada um que está me ouvindo também, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, faça diferença na vida desse povo, Pai. Que aqueles que estão me assistindo agora neste momento, aqueles que estão ouvindo a minha voz, que a minha voz seja a tua voz, e que as minhas palavras sejam as tuas palavras no coração daqueles que me ouvem, Pai. Em nome de Jesus eu quero te agradecer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Derrama graça e bênção e cura, Pai. Derrama o seu bálsamo na ferida daqueles que estão com a enfermidade de morte, Pai. Que lá no passado, Senhor, no Velho Testamento, o Senhor curava através dos seus profetas. No tempo de Jesus aqui na terra, o Senhor também curou e ressuscitou mortos, Pai, através de Jesus Cristo, o homem encarnado de Deus, o Filho unigênito de Deus. E sendo assim, Pai, Ele subiu na cruz e derramou teu sangue, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui está, Senhor, o teu servo, clamando ao Senhor, para que o Senhor possa fazer diferença na minha vida e na vida daqueles que me ouvem, e na vida daqueles que precisam de cura, precisam de um toque santo, precisam do bálsamo do Senhor. Que a tua presença, Pai, esteja comigo hoje e sempre, mas que a tua presença não aparte de mim o teu Santo Espírito, meu Deus. Não vire-te de mim o teu rosto, mas que os teus ouvidos ouçam o meu clamor, ouçam minhas orações, ouça o meu pedido, Pai, que eu intercedo por meus irmãos que estão enfermos, intercedo por meus irmãos que estão perdidos, aqueles que não são salvos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa tocar no coração deles, Pai. Faz com que eles abram-se os olhos e enxergam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é santo, não existe outro santo a não ser o Senhor. Outros passaram pela terra, Senhor, mas nenhum deles é santo como o Senhor é santo. Mas que o Senhor possa nos iluminar, abençoar, proteger e livrar de todos os mal em nome de Jesus. Mas que o teu poder, que a tua presença me leva e me traz debaixo da tua unção, abençoando, protegendo e abençoando e protegendo também o meu ajudante que está aqui comigo, meu Pai. Em nome de Jesus eu coloco a vida dele nas tuas mãos, a vida das tuas duas filhinhas, Pai, a tua esposa também, que esperam sempre ele ir e voltar, mas que a tua graça esteja com ele, a tua proteção divina esteja sobre a vida dele, repreendendo todo tipo de vícios, costumes, em nome de Jesus, e que ele seja liberto, Pai, para servir o Senhor em espírito e em verdade. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, todos, sem exceção, todos aqueles que me ouvem, todos aqueles que me seguem, todos aqueles também que não me ouvem, que não me seguem, Pai, mas que o teu Espírito, que sonda a mente e coração, sabe todas as coisas, vai lá no coração deles e toca no mais profundo da alma deles, em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu Deus, por esse dia, obrigado, Senhor, porque essa noite foi uma noite de descanso, em tranquilidade na tua presença, mas eu conto com a tua presença na minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E fico aí com o Salmo 91, cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não serás atingido, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, e ele dará ordem aos seus anjos. Deus, o Pai Todo-Poderoso, dará ordem aos seus anjos, que lhe guardem e lhe protejam de todo mal, no poder que há no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, amém. Tenham todos um bom dia, tenham todos um ótimo final de semana, né? Hoje é dia de adoração, de vocês adorar a Deus, hoje é dia da gente estar adorando, exaltando o nome do Senhor, mas eu estou aqui trabalhando, e isso aí eu glorifico a Deus, gente, porque muitos queriam estar no meu lugar, e não estão. Muitos queriam estar aqui, ouvindo a minha voz, e não estão. Muitos queriam estar aqui, olhando esse sol que está brotando no céu, aquecendo a terra, iluminando a nossa alma, o nosso espírito, iluminando nossos olhos, onde nós passamos, onde nós pisamos, e eles não estão. Mas nós, pela graça de Deus, estamos aqui unidos
e firme na rocha que é Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus disse que a árvore, ela pode, o vento pode vir, balançar ela e levar a copa dela lá no chão. A palmeira, ele usou a palmeira, que a palmeira não quebra fácil. O vento pode vir e essa palmeira vai com a copa no chão. Quer dizer, nós podemos ir com a cara no pó, mas amanhã nós estamos em pé, adorando e exaltando esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero deixar aí um abraço a meus amigos, né? Meus amigos, irmãos, inclusive o meu irmão Ademir. Meu irmão Ademir Soares, gente, ele é de Santo Amaro, mora em Santo Amaro, São Paulo. Ele tá completando hoje 46 anos de casado, de matrimônio, né? Com a Dona Maria das Graças. Dona Maria, ele mandou dizer para a senhora que a senhora é um presente de Deus para ele. A senhora é uma dádiva de Deus. Então que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e que essa data de hoje repita por muitos e muitos anos, segundo a vontade do Senhor. Amém. Parabéns aí pelos seus aniversários de 46 anos de casado. Parabéns para o senhor, tá, irmão Ademir? Parabéns para a Dona Maria das Graças. Parabéns para toda a família que ganha com essa data maravilhosa, que é hoje, dia 25 de 6 de 2023, completando aí 46 anos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus na vida de todos vocês. Por mais que venham as dificuldades, por mais que venham as atribulações, mas Jesus disse: no mundo passareis por aflições. Aleluia. Nós não vamos prostrar diante das aflições, nós vamos passar por ela, vencê-la em nome de Jesus. Amém? E o meu irmão Daniel Berramino, ele é de Brumado, muito amigo aí do Sidney Coqueiro, meu irmão em Cristo. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, que a graça e a paz esteja contigo, que Deus possa te abençoar poderosamente, abençoar a tua família, abençoar teus irmãos, abençoar todo o seu ministério, e que o Espírito Santo de Deus ilumine nossas vidas, para que nós sejamos luz nesse mundo, porque o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não se encontrará nas trevas, ele não tropeçará em pedras alguma, porque a luz do Senhor, o sol da justiça, que é representado pela presença de Jesus na nossa vida, ele é que brilha em nossa alma, em nosso espírito, e nos ensina a andar no caminho da salvação, no poder que há no sangue do Cordeiro. Amém? A Dona Maria, gente, da Glória, ela é mãe do meu amigo Fabrício, né? Ela completou ontem 80 anos de idade. Ô Fabrício, dá um abraço na tua mãe por mim, meu querido. Que Deus abençoe a vida da sua mãe, abençoe a vida a sua vida, a vida dos filhos, do teu pai e toda a família, porque todos nós ganhamos, gente. Quando nós temos uma matriarca, né, uma anfitriã na família, isso é glória de Deus, porque poucos chegam a 80 anos, poucos chegam a essa idade com saúde, com firmeza, poucos. Alguns chegam rastejando com muita enfermidade, outros chegam, né, já perdendo a memória, com algum tipo de deficiência. Agora, quando a pessoa chega com totalidade de consciência, tranquilo, com a mente em dias, olha, isso aí é dádiva de Deus, tá? Porque Moisés morreu, foi chamado no monte para se juntar com seus antepassados, em frente ao Monte Horebe. Ele foi chamado e estava com 120 anos. A idade de Moisés foi dividida em 3 partes. 40 anos como filho da filha de Faraó, aprendeu tudo sobre a lei egípcia. 40 anos ele teve que fugir do Faraó, porque ele matou um egípcio e enterrou na areia, né, para defender o seu conterrâneo, né, lá em Gozen, quando ele foi visitar os seus conterrâneos. Aí, olha, tudo é permitido por Deus, viu, gente? Porque Deus tinha um plano na vida dele lá na frente. Ele fugiu de Faraó, foi parar no deserto de Parã, encontrou Jetro, seu sogro, onde ele ficou conhecendo Jetro, suas filhas, e ali foi para trabalhar para Jetro, e ali casou com uma das filhas de Jetro, teve 2 filhos, e aí ele viveu 40 anos, e já estava com os seus 80 anos, ele teve o primeiro encontro com Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que ter um encontro com Deus, gente, e quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida muda, o nosso nome muda, você recebe um nome santo, você recebe um outro nome. Tudo isso acontece na nossa vida automaticamente, espiritualmente falando. Então, quando Moisés foi pastorear as ovelhas de Jetro, seu sogro, no monte Sinai,
E todo dia Jetro pregava para aquela família dele, para toda a aldeia dele, que existia um Deus naquele monte, que ele era um Deus de poder, de fogo, que ele descia no meio do fogo, no meio da fumaça, e era um Deus era um Deus grande, era um Deus poderoso, que ele vinha no meio da fumaça com fogo. E Moisés ouvindo aquilo todos os dias, 40 anos naquele deserto ouvindo isso e trabalhando para o sogro dele. Aí quando Moisés naquele dia, ele já estava com 80 anos de idade, resolveu, não, eu vou pastorear essas ovelhas lá no monte para me ver, conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Deus. E ele saiu com aquilo no coração e espera que pastorear a ovelha no monte e no deserto, o que tem para comer lá? Então só tem que ter alimento espiritual, né, gente? Vamos lá, né? Vamos avaliar direitinho. Só alimento espiritual, porque para começar, deserto não encontra água fácil. Deserto não tem nenhuma árvore viva assim de qualquer maneira. Só existia aquelas árvores que não tinham folhas secas. Elas vinha o fogo do céu, consumia aquelas árvores, aquela coisa toda, né? E aí Moisés estava querendo encontrar com esse Deus, o coração dele. E Deus encontrou com ele primeiro. Quando Moisés já estava passando com as ovelhas e ele viu uma sarça queimando. A sarça, gente, era um fogo que descia do céu, queimava aquela árvore ali, virava cinza em questão de segundos. E ali virava poeira, sumia. Aquela árvore desaparecia da sua vista. Por quê? Porque o fogo de si era tão quente, né? De dia era 50 graus positivo e de noite 50 graus negativo. Era 8 ou 80, né? De dia quente demais, de noite frio demais, né? Gelo, né? Então de dia era tão quente que vinha aquele fogo do céu e consumia aquela árvore ali, virava cinza e sumia com o vento. Moisés sabia, ele estava acostumado a viver com isso. Moisés já estava acostumado a conviver com esses tipos de coisa no deserto. Mas só que naquele dia foi diferente. Ele viu a sarça queimando e ela não consumia. Ela ficava cada vez mais bonita, mais frondosa, mais florosa. Ela ficava cada vez mais bonita. E Moisés achou aquilo estranho. Moisés, que era um homem treinado no Egito, conheceu todas as técnicas do Egito, né? Até fazer o ocultismo, até feitiçaria. Ele aprendeu tudo, Moisés aprendeu lá no Egito, gente. Ele era poliglota, falava 5 idiomas, 14 línguas. E ele conhecia tudo, ele fazia até mágica ele fazia. E quando ele virou, que ele viu que a sarça não consumia, ele falou assim, olha, vou virar e ver que coisa estranha. Quer dizer, para ele era estranho. Ele que tinha altos conhecimentos era estranho. Agora imagina para mim. Porque Deus, quando ele aparece pra gente, ele é estranho. Porque nós sempre deixamos Deus estranhamente do nosso lado. Quando ele vem agindo em nossa vida, nós achamos estranho, como Moisés achou. Essa é a diferença. Quando Moisés viu aquela sarça queimando e não consumia, ele achou estranho. E quando Deus faz alguma coisa na vida de alguém, você acha estranho também. Olha, é estranho, gente, não tem explicação. E não tem mesmo não. Porque Deus foi feito para aceitar e não questionar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus na vida de Moisés. Louvado seja a vida do Senhor Jesus na tua vida. Louvado seja Deus na minha vida. Oh Senhor, me dá conhecimento da tua palavra, que a tua presença está dentro de mim fumegando, Senhor, como aquela sarça ardente. E assim Moisés virou, ele que tinha alto conhecimento e não conseguiu decifrar o que estava acontecendo. Mas ele virou, se vou virar e olhar, que coisa estranha. E quando ele virou para olhar, que ele parou de frente à sarça e não consumia aquela árvore, em vez da árvore virar cinza, ela estava frondosa, ela estava bonita, cada vez mais vaidosa. E aí saiu uma voz de dentro do fogo, Moisés, Moisés. E ele, automaticamente, ele sabia que Jetro já tinha ensinado ele sobre esse Deus que aparecia no monte. Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Tira a sandália dos teus pés, que a terra que você pisa é santa. Aleluia, glória a Deus. Olha, gente, Deus se apresentou a Moisés. Deus já conhecia Moisés desde lá de trás. Deus já conhecia Moisés desde quando ele nasceu e foi colocado no rio Nilo. E é achado pela filha de Faraó e criado como filho da filha de Faraó. Ele ia ser o herdeiro do trono de Faraó. Ele trocou todo o poder, toda a glória que ele tinha lá no Egito para honrar o nome de Faraó no trono, que ele iria substituir Faraó. Faraó criou ele como sucessor dele. Ele abandonou tudo por causa do teu povo e foi para o deserto. Gente, o que eu quero dizer com isso?
Às vezes as pessoas falam assim, ah, porque eu vou ser crente, porque ser crente a gente ganha dinheiro, porque ser crente a gente viaja de avião, porque ser crente a gente tem boas roupas, porque ser... Não, meus irmãos, não é ser crente não, você tem que ser servo de Deus. Moisés era um servo de Deus, ele era escolhido por Deus para tirar o seu povo com um braço forte lá do Egito. Então, como ele era escolhido, ele não teve mordomia não, meus irmãos. Olha para você ver, só deserto, nós só encontrou deserto pela frente. E nós também encontramos, nós quando somos servos de Deus, aquele que serve em espírito e em verdade, ele começa a encontrar desertos. Mas esse deserto, gente, é no deserto que foi feito os maiores milagres. Então é no deserto que eu consigo encontrar verdadeiramente com Deus em espírito e em verdade. E é no deserto que eu consigo o poder de Deus sobre a minha vida, para que eu possa fazer aquilo que eu preciso aqui nessa terra, tanto para os meus irmãos como para mim e para a minha família. Eu vou orando, eu vou buscando, eu vou insistindo, eu vou implorando, eu vou clamando, eu vou chorando, eu vou batendo de joelho, eu vou jejuando, eu vou orando. E aí eu vou buscando no Senhor. Olha aí, gente, que perigo, ó. O cara não importa o outro que vem lá, mas entra e depois aperta a gente. Vocês estão vendo aí, né? Ainda bem que eu tô filmando aqui, vocês estão vendo aí, ó. Olha o perigo, tá? O perigo da estrada está aí, ó. Todo mundo na fila aqui, ó. E vem uma carreta lá, ó. Aí, ó. Olha o outro aí também, ó. E vai, ó. Então é isso aí que provoca acidente. Eu gravei um vídeo aí, né, cortando um pouquinho aqui da palavra. Eu gravei um vídeo aí antes de ontem, que é acidente lá, que morreu aquele cara da carreta que bateu na traseira, morreu outras pessoas lá do automóvel. À noite não deu, a câmera não pegou, porque tinha um monte de gente lá saqueando a carga. E vocês não viram no vídeo, mas tinha gente morta lá no meio do mato. Os carros entrou pra dentro do mato e embolou tudo. E aí o Rebecão estava lá colhendo os corpos lá do meio do mato, né? Então eu quero dizer para vocês, gente, que Moisés, voltando agora à palavra de Deus, que ela é principal, ela está dentro do meu coração, ela está na minha alma, ela está no meu viver. A palavra de Deus, ela está dentro de mim. Então por isso às vezes vocês podem até achar que eu sou chato, alguns podem até achar que eu sou enjoado, alguns podem até achar que as minhas palavras, de eu falar mais da palavra de Deus, de eu falar em nome de Deus, de eu falar sempre em nome de Jesus, daquele que salvou o mundo, daquele que veio para derramar seu sangue na cruz do Calvário por você, por mim e por todos aqueles que crê, pode me achar enjoado? Sim, mas eu glorifico a Deus por isso, porque muitos acharam também que Jesus era enganador, que Jesus era trapaceiro, que Jesus era isso, que era aquilo, mas eu, em nome do Senhor Jesus, o poder que há no sangue do Cordeiro, pela graça que nós vivemos hoje, eu prefiro ficar com ele, porque é nele que eu vou encontrar vida eterna. É o que os discípulos disseram para ele. Ele perguntou, e vocês não vão embora? Todos abandonaram, muitos abandonaram ele, deixou de andar com ele. Aí ele virou para os discípulos dele e perguntou, e vocês também não vão embora? Pedro, o mais afogoso da turma, né, dos discípulos, disse, mas Senhor, a quem iremos, né? Com quem iremos? Para quem nós vamos seguir? Se só tu tem palavras de vida eterna, se só tu garante que nós vamos viver eternamente nos céus com o nosso Criador, com o nosso Pai. Então, meus irmãos, pode achar que eu sou enjoado, eu falo muita palavra de Deus e eu vou continuar. Agora, só tem uma coisa, tá? Eu oro por vocês, tá? Vocês que acham que sou enjoado, vocês que acham aí que eu falo demais da palavra de Deus, eu prefiro falar da palavra de Deus. Porque um dia também Pedro, João e Tiago foi pressionado, estava preso, acorrentado e disse, olha, nós vamos soltar vocês, nós vamos te dar uma surra de azorrague, de chicote, de 12 tiros de couro com um osso de carneiro na ponta, ou grimalha de ferro para cortar a pele da pessoa, ou vocês vão parar de pregar o evangelho. Se vocês voltar a pregar o evangelho, aí nós vamos crucificar vocês, nós vamos matá-lo, não apedrejá-lo. Mas agora, vocês não pregam mais em nome desse homem que é Jesus Cristo. Vocês falam aí que morreu e ressuscitou, que ele curou mortos, que ele ressuscitou mortos, que ele curou cego, coxo. Não fala mais, não prega mais em nome desse homem. Aí Pedro, que era o mais saído da frente, eu sempre falo que ele é mais ignorante, igual eu. Ignorante, falava mesmo, respondia, foi o que negou Jesus, mas também foi o que se arrependeu diante de Jesus. Pedro virou e falou assim, olha, entre obedecer a homem e a Deus, eu prefiro obedecer a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então entre obedecer os que me criticam, entrem em obedecer aqueles que não concordam com a pregação da palavra, que este canal fala muito de Deus, que esse canal é enjoado. Olha, a palavra de Deus se torna enjoada assim porque você está no pecado.
Você está com o coração cheio de ira, cheio de ódio, cheio de rancor. Você está cheio de pecado, você só quer viver na carne. E para servir a Deus nós temos que viver no Espírito, meu Deus. Oh, aleluia. Nós temos que morrer para o mundo e viver para Deus. E aí a gente se torna enjoado, sim. A minha voz se torna enjoada, as palavras se tornam enjoadas. Mas agora quando você está necessitando de uma cura, quando você está morrendo com um câncer dentro do estômago, quando você está morrendo com um câncer na próstata, quando você está aí acidentado, não move um braço, não move umas pernas, é carregado para lá, é carregado para cá, aí você vai lembrar, nossa, o Geraldo estava certo, o Geraldo pregava um Deus que curava, o Geraldo pregava um Deus que cura, o Geraldo pregava um Deus que ainda cura e age na minha vida. Eu vou buscar esse Deus, porque agora você não tem mais o que fazer. Os médicos não resolvem seu problema, sua família não resolve seu problema, seu dinheiro não resolve seu problema, seu orgulho não resolve seu problema, mas somente Ele, o Criador do céu e da terra, que resolve seu problema. Ele esvaziou da sua glória um dia, nem precisava disso, e veio aqui na terra, se fez carne e ensinou-nos a andar na santidade dele, para que nós possamos alcançar a misericórdia do Pai, que o primeiro homem levou o pecado diante dele. E aí nós estamos aqui agora, clamando Ele, buscando nele, incentivando meus irmãos, meus amigos, meus inimigos, a todos a seguir esses passos, o passo da cruz, porque Jesus ele caminhou por uma via sacra. Quem não conhece, procura aí no Google o que é via sacra. Ele andou pela via sacra com aquela cruz nas costas, representando o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todo mundo, de todo o povo da face da terra. Se fosse você, você não teria coragem nem de colocar a mão naquela cruz. E como não teve, nem os discípulos deles puderam ajudar, nem tiveram a intenção de ajudar ele a carregar a cruz, que aquela cruz ali estava o pecado deles também, dos discípulos. Estava o meu, estava o seu. Mas eles pegaram um Simão Cirineu. Simão Cirineu, gente, porque ele era de Cirene. O nome dele era Simão, mas ele era de Cirene. Então Simão Cirineu, um desconhecido, um negro. E a família dele seguia Jesus também. Pegaram um negro para colocar ali do lado, para ajudar Jesus a carregar a cruz. Olha, gente, eu não sou racista, nada disso, tá? Porque a Bíblia revela que Simão Cirineu, ele era de Cirene, da Etiópia. Ficava perto da Etiópia. E ele era de cor diferente de Jesus e dos discípulos. Então por isso que eu estou referindo isso aí, a cor dele, tá? E pegaram ele e colocaram ele, obrigaram ele estava vindo do serviço, ele estava vindo do trabalho. A Bíblia revela que ele estava passando, né? E vendo aquela multidão ali, eles pegaram, vem cá você. Pegaram ele e colocaram para ajudar Jesus a carregar a cruz. Jesus já estava tombando com a cruz. Ele, como homem, já estava sangrando, já estava preso desde a noite anterior, foi julgado a noite toda, para lá, a noite para cá, não alimentou, não dormiu, não bebeu água, não bebeu nada, só apanhou, só sangrando. E ali ele estava carregando a sua cruz, a minha cruz, a cruz de Barrabás, que devia o mundo e o povo romano na época. Mas ele estava levando a si mesmo, sem abrir a boca, como uma ovelha muda a caminho do matadouro, que não abriu a boca para falar nada. E ali estava o meu pecado, e eu tenho que valorizar isso hoje. Eu tenho que colocar isso no meu coração, que Jesus ele veio e morreu por mim. Individualmente eu tenho que enxergar isso e agradecer Ele hoje, adorando e exaltando o nome dele e seguindo os passos dele. E quando eles colocaram Simão Cirineu para carregar aquela cruz, ele automaticamente Simão Cirineu, ele fez parte da nossa cruz. Mas ele precisava de alguma coisa, alguém para ajudar ele a carregar aquela cruz, que a cruz era muito pesada. Por isso que ele suou sangue lá no Getsemane, quando ele estava orando: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Ele orou por 3 vezes, mas o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor, veio e acalmou Jesus, acalentou o coração dele e ele mudou a oração dele. Mas Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia, glória a Deus, que a vontade dele não valia, não importava mais para Jesus, importava a vontade do Pai. E aí, aonde que Simão Cirineu estava agora ajudando a carregar a cruz, e nós temos um Simão Cirineu hoje ajudando nós. Nós temos hoje a companhia de um Simão Cirineu representado pelo Espírito Santo. Você não enxerga hoje, ele não é da Etiópia, ele não é do Brasil, ele não é de lugar nenhum, ele é do céu, é o Espírito Santo do Senhor. Ele representa hoje o Simão Cirineu daquela época, para que nós possamos carregar a nossa cruz, da nossa família, do nosso trabalho, a nossa cruz, do nosso sentimento de dor, tristeza, agonia, do nosso sentimento de sofrimento de uma enfermidade mortal.
mas nós vamos até a cruz do Calvário. Quando chegar lá, o corpo vai pro pó. Vai pro pó, o seu corpo, vai pro pó, vai voltar pro pó, porque você veio dele. Mas a sua alma, ela vai dormir no pó e apresentar-se diante de Jesus quando ele vier nas nuvens, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18. Que está lá em Mateus 24, de 30 a 31. Então vocês vão lá, examina a palavra de Deus e vocês vão aí ter a prova do que eu estou falando, de que Jesus vai vir buscar-nos. Todos nós, todos. Se você for lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 e 18, você vai ver. Que é para nós não ficar triste com os que dormem, com os que já morreram, gente. O sono aí é da morte, que a palavra de Deus fala, porque ela é espiritual, não é material. E sendo assim, quando ele vier nas nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós vivos subiremos e encontraremos com eles nos ares e receberemos um corpo glorificado e assim viveremos com ele para sempre na eternidade. Essa é a diferença daqueles que crerem, ou daqueles que crêem no Espírito Santo de Deus, daqueles que crêem na ação de Jesus na nossa vida, daqueles que crêem que Deus esvaziou da sua glória, se fez carne, andou no meio de nós, ensinou, viveu no meio de nós, comeu, bebeu, dormiu e foi para a glória novamente. E lá ele está à direita do Pai Todo-Poderoso, onde ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Um dia ele vai vir julgar os vivos e os mortos, tá? Então, eu quero deixar para vocês aí que nós temos a obrigação, gente, de adorar esse Deus. Então, se as pessoas aí estão achando que eu sou enjoado, que eu prego muito o evangelho, que eu falo muito de Bíblia, alguns falam, porque você fala muito de religião. Eu falo sim, eu falo porque não é a religião que salva, eu falo da palavra de Deus. A religião sua não vai salvar, o espiritismo não vai salvar, o catolicismo não vai salvar, o cristianismo não vai te salvar, tá? Se você confiar só na religião, porque eu sou da Assembleia, porque eu sou batista. Não, gente, Jesus não disse nenhum nome desse. Jesus pregou o seu evangelho da salvação, da cura espiritual para a salvação. Porque você tem que ter cura espiritual, você tem que enxergar e reconhecer o seu pecado e arrepender de coração, de espírito e de alma. Assim Jesus veio para nos libertar desse pecado que nós não tínhamos poder para fazer isso lá no passado. Não tinha, porque ninguém tinha ressuscitado, mas ele é o único que morreu e ressuscitou no terceiro dia. E por isso nós temos esse poder sobre nós hoje, que é o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado. Porque Jesus, antes de sair, disse: não vos deixarei órfãos, vos enviarei um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber porque o mundo jaz na mão do maligno, o mundo está em pecado. Mas nós recebemos para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essas palavras. Eu quero agradecer a Deus porque Ele coloca essas palavras no meu coração, gente. Eu fico cheio aqui e dá vontade de gritar, dá vontade de fazer tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele me toca, Ele me domina, Ele enche-me com a Tua presença. E eu posso sentir o poder e a glória dEle aqui neste lugar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, sendo assim, gente, Moisés agora, eu estava falando da morte de Moisés. Moisés, depois que ele passou todo esse processo, que ele teve um encontro com Deus, e Deus falou assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a terra que você pisa é santa. E eu creio que ele obedeceu, mas o coração dele duvidou. E nós, não é diferente. Deus cura você de um câncer de próstata, Deus cura você de uma leucemia, como Ele curou o Yuri, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus. Ele curou, gente, Ele arrancou ele da morte. Ele estava morto, Ele ressuscitou ele na minha presença, na presença dos médicos, da enfermeira, na presença da mãe dele, que é viva hoje aí, ó, para provar isso aí. Ressuscitou ele, e hoje ele está curado da leucemia, em nome de Jesus. Então, quando Moisés estava lá no monte, ele duvidou também, porque mesmo ressuscitando, igual ressuscitou o Yuri, nós ainda duvidamos. A mãe dele ainda duvida, porque ela também não segue a Cristo. Ela procurou o caminho de Jezabel, o caminho da perdição, o caminho da perdição. Então, eu estou falando a verdade, gente, então não importa falar a verdade aqui, tá? Eu falo e assumo, porque é minha família, então eu tenho que falar assim para servir de exemplo. Olha, a minha vida pode ser um espelho para a sua, tá? A verdade é essa. Então, se ela escolheu o caminho, é direito dela. Eu sou contra ela, eu só não aceito a atitude dela.
Mas agora, se ela um dia reconhecer Jesus, isso tudo fica jogado no lago do esquecimento. Ela pode ser salva ainda em Cristo Jesus. Então eu faço o quê? Oro por ela, intercedo por ela, eu tenho o maior carinho por ela, mas ela lá e eu cá, porque a atitude dela extrapolou a realidade de um ser humano como mulher, tá? Então, quer dizer que eu tenho raiva dela? Não, jamais, ao contrário. Eu tenho preocupação com ela e oro para ela todos os dias de madrugada. Como eu oro pro meu filho, como eu oro pro Yuri, como eu oro por vocês aí que estão enfermos. Eu busco, gente, a minha vida é oração. É sempre, é direto. Eu estou trabalhando aqui, eu estou orando, eu estou trabalhando aqui, eu estou falando com Deus, eu estou deitado na minha cama, estou falando com Deus, eu estou sempre conectado com Deus. Porque eu preciso da presença dele na minha vida. Porque o Espírito Santo de Deus, eles têm que estar conosco 24 horas. Senão o inimigo invade a nossa vida e faz um rebuliço e nós perdemos aí a presença de Deus. Porque nós somos fáceis de trocar a presença de Deus pela presença do inimigo. Através de uma bebida, através de uma droga, através de outras coisas. Voltando a Moisés. Moisés teve o seu primeiro encontro. E assim, quando Deus falou com ele para tirar o sandália, e eu creio que ele respeitou, obedeceu, né? Ele foi obediente a Deus, mas duvidando, mas foi obediente. Ele tirou o sandália. Por que, gente? Significa que o sandália isola o nosso contato com Deus, né? Aqui é o Jaguarari. Jaguarari, um abraço especial aí para Jaguarari, um abraço especial aí para o Wander, né? O Wander aqui, a mãe dele acho que mora aqui em Jaguarari. É o Wander mesmo, né, Wander? Um abraço especial para você. Ó, fechado, ó. Um abraço especial aí para o Wander. Tá fechado, ó. Vai entender, né? Para o Wander, de aqui de Jaguarari. Um abraço especial para ele. Que Deus abençoe o Wander, abençoe toda a sua família, sua mãe que mora aqui, tá? A Dona Maria, né? Dona Maria. Que Deus abençoe todos vocês aí. Deixa meu abraço para todos aqui de Jaguarari, viu, gente? Tem muita gente que me segue aqui de Jaguarari, né? Que Senhor do Bonfim, de toda a área. Hoje eu quero deixar registrado aí de Senhor do Bonfim. E agora passando aqui em Jaguarari. Tô indo para Petrolina. Olha, gente, voltando à vida de Moisés. Aí Moisés, gente, no coração dele duvidou. Ele sabia quem era Deus, que Jetro já tinha ensinado ele sobre Deus naquele monte. Ele sabia quem era Deus, mas ele duvidou no coração dele. Mas Deus, sabendo, vendo isso, que ele sondamente coração, que ele duvidou, ele é muito tranquilo, né? Que ele duvidou, muito tranquilo, né? Atravessa na tranquilidade. Se quiser, passa por cima, né? Já pensou? Aí 105 km daqui até Petrolina. E sendo assim, Deus fez um teste com Moisés. Moisés, o que você tem na sua mão, Moisés? Ah, um cajado, Senhor. É um cajado, que ele estava pastoreando as ovelhas. Ele usa o cajado, né? Para direcionar as ovelhas, né? As ovelhas tinham um respeito pelo cajado, né? E nós hoje nós não respeitamos o cajado de Cristo, né, gente? Que é a cruz. Aleluia. E assim Moisés, é um cajado, Senhor. Joga no chão, Moisés. Quando Moisés jogou o cajado no chão, virou uma cobra, uma serpente. Quer dizer, a serpente foi o primeiro animal que Satanás usou lá no Jardim do Éden. Deus conheceu Moisés por dentro. Deus conhece Moisés por dentro. Conhece o Moisés que estudou no Egito, que aprendeu a fazer aprendeu a fazer mágica lá no Egito. Aprendeu a fazer mágica. Aquilo ali pra ele não era nada. Ele disse, não, também eu sei. Então Moisés, pega ela pro rabo. Deus sabendo do coração, ele pega ela pro rabo. Pegou, virou o cajado novamente. Aí Moisés não quebrantou o coração. Ainda não acreditou que era Deus falando com ele. Ele teve dúvida que a voz saía de dentro do fogo. Mas ele obedeceu, mas só não creu. Mas aí Deus, vendo que a dureza do coração dele continuava, disse, Moisés, coloca a sua mão direita em cima do coração. Ele pôs a mão no seu coração, em cima do peito. Tira a mão, Moisés. Tirou a mão, estava leprosa. Aí Moisés quebrantou, aleluia. Então, gente, o que eu quero dizer isso para você? Você não crê em Deus hoje, na palavra dele. Você não crê nas palavras que a gente prega. Você não crê nas palavras que Jesus deixou para que nós crêssemos nele e no Pai. Dizer aquele que não conhece o Pai não conhece o Filho. Aquele que não conhece o Filho não conhece o Pai. Então aquele que não crê, Deus pode colocar uma lepra. E a lepra hoje
é um câncer na próstata, um câncer no estômago, é um câncer no esôfago, é a perdição da droga, é tudo isso, é uma lepra hoje, é uma lepra. E quando você está lá no hospital, no leito de hospital, sem cabelo, sem cor, sem vida, só osso e pele, vivendo à base de remédio, não tem ninguém que resolve seu problema, aí você olha para o alto e lá está Cristo de braços abertos para te receber. Aleluia! Glória a Deus! E aí, meus irmãos, é o que aconteceu com Moisés. Moisés tirou a mão, estava leprosa, aí quebrantou o coração. Oh, meu Deus! E agora? Lepra. E todo mundo tinha medo de lepra, e até hoje é uma doença respeitada. E quando Moisés quebrantou o coração, Deus saindo da mente, o coração sabe todas as coisas. Moisés coloca a mão no peito novamente, Moisés. Ele colocou a mão em cima do lugar que estava leproso. Tanto o peito como a mão estava branca de neve, estava protegendo tudo, já com a lepra. Ele colocou a mão, tirou a mão, tira a mão, Moisés. A mão estava igual a pele de uma criança, estava curado. Aí sim, aí ele não pôde competir mais com Deus. E aí Deus começou a falar com ele, por que ele estava falando com ele? Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, por isso desci para livrá-los da mão dos inimigos. Quem é o povo dele, gente? É aquele povo que entrou com Jacó e 75 pessoas que entrou com Jacó, sua esposa, seus escravos, seus filhos, que veio da terra de Canaã, na época da fome, e José era governador do Egito. Trouxeram eles para morar em Gozen, na melhor cidade, na melhor terra do Egito. Agora, 430 anos depois, no tempo de Moisés, o povo estava vivendo debaixo de tendas, feitas de peles de animais, trabalhando 16 horas por dia e fazendo tijolos e construindo o Egito. Eram escravos, verdadeiros escravos de Faraó. Que o Faraó que fez um trato com José naquela época, um pacto com José, de a família dele morar nas melhores terras, tudo de melhor, não vivia mais, era morto. E esse que agora reinava no lugar do outro não sabia da aliança que tinha feito com José. José já era morto, só tinha os ossos guardados para levar para a terra de Canaã, para ser sepultado. Então agora, gente, Moisés quebranta o seu coração. E a voz continuou falando com ele saindo de dentro do povo. Moisés, eu ouvi o clamor e a lágrima do meu povo. Vi e disse, por isso eu desci para livrá-los da mão dos inimigos. E assim, sendo assim, você vai lá e vai tirar o meu povo de lá com o braço forte. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, gente, o que Deus faz na vida das pessoas. Então Deus manda uma leucemia, Deus manda um câncer, põe você no pó para quebrantar seu coração. Igual ele colocou a lepra lá em Moisés, para quebrantar o coração de Moisés, ele pode fazer conosco hoje. E aí ele vai e coloca esse tumor na sua próstata, no seu estômago, no seu reto, sei lá onde é, no cérebro, manda uma leucemia para te matar. Mas aí você se arrepende, aí você reconhece que o homem não é capaz de te curar, os remédios não é capaz de te curar, mas que Deus sim. Porque Deus é o Deus da vida e o Deus da morte. É Ele que fere, mas é Ele que cura. A palavra dele está lá em 1 Crônicas. Olha, eu sou o Deus que firo, mas também eu sou o Deus que curo. Então Ele pode te ferir com câncer, Ele pode te ferir com a leucemia, Ele pode te ferir com outras doenças, com vício, deixar acontecer. Mas também Ele é o Deus que vem e cura você do câncer. Essa é a diferença. É o mesmo jeito que Ele fez com Moisés. Moisés coloca a mão no peito, tirou a mão, está leprosa. Moisés coloca a mão no peito, tirou a mão, estava curado. Ele mostrou o poder dele. E agora Ele vai falar para Moisés por quê que Ele desceu para livrar o povo dele. Quem era o povo dele? O povo que estava lá em Gozen. O povo que era escravo agora. Eram 3.710.000 pessoas em escravidão lá no Egito. E Ele ouviu o clamor do teu povo e veio para tirá-lo eles. Mas para isso Ele tinha que usar Moisés. Aí Moisés, e ele começou a conversar com Moisés na intimidade. Olha, eu quero que você vá lá e tire meu povo com o braço forte. Moisés sabendo como era Faraó, Moisés sabendo do poder de Faraó, Moisés que viveu 40 anos lá dentro de Faraó, aprendeu tudo sobre a lei egípcia. E agora Moisés não estava no tempo do mesmo Faraó, estava no tempo de outro Faraó, entendeu? E sendo assim, Moisés agora é obrigado a ir a tirar o seu povo de lá. E agora Moisés é obrigado a ir lá e tirar o seu povo de lá com um braço forte. E Moisés questiona, mas Senhor, eu sou pesado de língua, ó,
nós usando desculpa igual Adão usou lá com Deus lá no Jardim do Éden. Adão, por que você comeu do fruto do pecado? Ah, Senhor, a mulher que você me deu. Sempre nós temos que colocar a culpa em alguém, né? Ou em algum motivo, arranja algum motivo para questionar. Ah, mas e a mulher? A mulher, não, é a serpente, Senhor. Então sempre joga a culpa em alguém. E aí Moisés, mas Senhor, eu sou pesado de língua. Ele usou a desculpa. Moisés, quem fez a boca, Moisés? Ele gritou com Moisés. Moisés, quem fez a boca, Moisés? E aí Moisés não teve mais argumento para questionar com Deus. Então por isso que eu digo, Deus não foi feito para questionar, foi feito para aceitar. E sendo assim, Moisés, ele falou assim, olha, vou usar Arão, seu irmão, para que ele seja a sua voz diante de Faraó. E aí, gente, a história é longa. Mas Moisés agora está no monte. Moisés agora está no Monte Horebe, de frente ao Monte Horebe, e vai juntar com seus antepassados, vai morrer. Deus falou com ele, olha, você está vendo aquelas planícies, Moisés? Estou, Senhor. É a terra que mana leite e mel? É, Moisés, é a terra que mana leite e mel que eu prometi para você e para o teu povo. É para lá que nós vamos, Senhor? Não. Você não. Ah, mas por que, Senhor? Dei minha cara para bater, carreguei esse povo 40 anos pelo deserto, enfrentei dificuldade, abri o mar vermelho, fez tudo. Mas para lá você não vai, Moisés. Por quê? Porque lá em Meribá, quando eu falei com você para conversar com a rocha, tocar na rocha para jogar água para aquele povo, você feriu a rocha, você bateu na rocha. Porque Moisés, gente, na época que ele estava com aquele povo no deserto, o povo reclamando com ele que tinha levado eles para morrer de sede no deserto, aquela coisa toda, ele clamou a Deus, Deus disse, Moisés, toca na rocha, conversa com a rocha. E Moisés feriu a rocha com seu cajado, com raiva, com rancor. Quer dizer, o coração, o rancor que estava dentro dele foi muito mais do que a pancada que ele deu na rocha. E quando ele feriu a rocha, ele estava ferindo o Filho de Deus, que era Jesus Cristo, que já existia lá no passado. E ele falou assim, aquela rocha representava meu Filho Santo, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E sendo assim, gente, está lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 44, viu? Me parece, se eu não me engano, tá? Ou vice-versa, viu? Então, aí Moisés vê as planícies, vê a terra de Canaã, que manda leite e mel, que era a promessa de Deus, mas ele para lá não vai, ele cai morto ali. Aí o povo pegou o corpo dele, sepultou nas planícies, né? Foi 30 dias de luto, de choro, de lágrima. E ali Deus apagou da memória do povo aonde foi colocado o corpo de Moisés, para que o povo não pudesse ficar lá em cima da cova dele adorando ele como Deus, esquecer de Deus. Então até hoje, você vai lá em Jerusalém, está lá a cova onde foi colocado o corpo de Jesus. Você vai lá, está lá a cova de Abraão, está a cova de todo mundo. As pirâmides, né? De Faraó, tudo, mas agora de Moisés não. Por quê? Porque senão o povo ia adorar Moisés como está adorando João aí hoje, nos dias de hoje, ó. Aleluia! Então isso aí, gente, é negativizado diante dos olhos de Deus. Deus não aceita, Deus não concorda, Deus não, ele incrimina, ele crimina isso aí, ele elimina isso do meio do povo. Então ninguém sabe onde Moisés foi colocado até os dias de hoje. E assim Moisés prosseguiu aí, né? Morreu lá no monte, sepultaram ele, e aí ficou Josué no lugar e foi seguindo aquele povo para atravessar o Rio Jordão e alcançar a terra prometida. Mas Deus falhou com Moisés? Não. Deus prometeu ele que ele ia entrar na terra, não prometeu? Prometeu. 2000 anos depois, Jesus estava na terra. Jesus um dia de manhã levantou, chamou Pedro, Tiago e João, seus 3 discípulos chegados, e falou com eles, vamos comigo, meninos, orar no Monte Tabor. E quando chegou no Monte Tabor, Jesus deixou Pedro, Tiago e João e disse a eles, olha, fica aqui. E quando eles estavam orando, houve um barulhão no céu, como um trovão, uma voz muito forte, e ali o lugar encheu daquela fumaça, tampou de fumaça o Monte Tabor. E quando eles assustaram, né, assustados, olharam assim, abriram os olhos que estavam orando, eles assustaram, eles olharam, eles ouviram a voz, este é meu filho, a quem gerei, a ele ouve. Quer dizer, ouve tudo que ele disser. É isso que Deus estava falando para Pedro, Tiago e João. Mas quando eles abriram os olhos e olharam, quem é que estava falando com Jesus? E Jesus brilhava como um sol, gente. Eles não conseguiam nem olhar para Jesus, que Jesus flutuava e brilhava como um sol. Quem estava falando com Jesus? Elias e Moisés. O profeta que andou com Deus, que falou com Deus, que lutou a favor do povo de Deus na terra. Elias e Moisés. E eles conversavam exatamente sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Exatamente isso. E ali eles amedrontados, caíram com a cara no pó, porque eles sabiam que quem via a face de Deus morria. E Jesus resplandecia, todo cheio de luz.
Ele é Deus e nós somos mortos. E aí Jesus disse para ele: olha, não fique assim. E quando eles levantaram o rosto, já não viram mais Moisés e nem Elias, só Jesus, e ele estava resplandecente de luz e flutuava. E Jesus disse: não fala nada para ninguém o que aconteceu aqui no monte, até que chegue o meu dia da ressurreição. E aí eles guardaram só com eles, e eles não falaram para ninguém. Desceram do monte e manteram ali em segredo aquele acontecimento com eles até após a morte. Depois, após a morte de Jesus, aí sim, quando Jesus ressuscitou, eles vieram e pregaram para o povo toda a passagem de Jesus no Monte Tabor, o que aconteceu entre eles, e eles viram com os próprios olhos. Amém? Ô, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Meu suporte aqui tá dando um problema aqui, tá descendo com o peso do aparelho. Que Deus abençoe todos vocês. Essa BR aqui é? 407, né? BR 407, tá? Eu comecei lá em Senhor do Bonfim e vou terminar aqui depois de Jaguarari, tá bom? Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe vocês. Eu prometo fazer mais uns vídeos lá em Petrolina, tá? Que Deus esteja conosco, né, gente? Que a palavra de Deus esteja no coração de cada um de vocês. O Espírito Santo de Deus ilumine o coração de cada um de vocês, e que vocês possam receber aí a presença do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo, viu? Um abraço a todos. Que o Espírito Santo plante essa palavra no coração de cada um de vocês. Plante essa palavra na mente, para que vocês possam viver na prática da palavra e no conhecimento da palavra, para alcançarmos a glória de Deus. Amém? Um abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus.